Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. Hoje a gente vai falar sobre carimbó, ludum marajoara e atuação cultural no Marajó. Mas antes já peço para que você possa interagir com o nosso episódio, deixando seu comentário, a sua curtida e compartilhando isso, que pode nos ajudar muito com o nosso trabalho de continuidade e fazer com que a gente chegue mais longe. Bem, vamos lá. Hoje a nossa entrevistada é Fabrícia Marques, dançarina, instrutora e gestora cultural do município de Soure. Então, Fabrícia, seja muito bem-vinda ao Ecos do Marajó. Para começar, se apresente aos nossos ouvintes e conte como se deu a sua trajetória na dança e na atuação cultural de Soure. Olá, Luiz. Olá aos ouvintes do programa Ecos do Marajó. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, de eu poder estar aqui participando dessa entrevista. A minha trajetória na dança ela começou com 9 anos de idade, através de um convite para participar do grupo Cruzeirinho. E aí eu era muito vergonhosa e tímida, e eu fiquei meio assim, participar de um grupo de dança e que era da cultura, que é o carimbó. E aí eu fiquei imaginando, mas meti a cara, eu fui, e lá foi a minha base na dança. Lá eu aprendi a dançar o carimbó, lá eu aprendi a dançar o lundum. E fiquei até os 15 anos de idade, que era a faixa etária, que podia se ficar no mirim. Depois passei para o adulto, mas no adulto não vinguei muito, porque eu não me adaptei, no adulto devido horário, era noite, ensaio, e aí ficava meio complicado para mim ir, e voltar também. E daí eu fiquei até os 15 anos no grupo Cruzeirinho Mirim. E depois eu dei uma parada, eu não continuei, não quis entrar mais em nenhum grupo. E depois veio a proposta das rodadas de carimbó, e eu comecei a participar das rodadas aos sábados na Ampac com os tambores do Pacoval. E daí veio a ideia das oficinas, as ideias das oficinas de carimbó, e lancei a proposta, para abrir um espaço na Ampac. E aí ficou eu e a minha irmã, era férias, mês de julho, pegamos a criançada ali, os adolescentes ali do bairro, e fizemos um mês, assim, mês de julho, fazendo as oficinas. E aí foi um sucesso, A gente nunca imaginou que a gente ia ter uma turma grande, que teve que dividir, Teve que dividir de manhã e de tarde, 2 turmas. E daí depois, quando terminou o mês de julho, aí veio a proposta das oficinas para turistas, Para turista, aí já entrou o lundum marajoara, e comecei a dar essas oficinas para turista, e eu tô até hoje. Muito bem, Fabrícia. Você teve uma formação longa no grupo Cruzeirinho, que é um grupo bem tradicional de Soure, para quem não conhece. Então você trabalhou com carimbó, ludum marajoara, tem experiência nessas práticas. Conte como foi esse processo e qual a importância dessas danças na sua formação pessoal e profissional. Bom, Luiz, foi um processo de aprendizado, Uma jornada transformadora que vai muito além da execução de passos coreografados ou dançados. Envolve disciplina, autoconhecimento e uma superação física e mental. E entra também como uma ferramenta de expressão pessoal, cultural e desenvolvimento de habilidades. O carimbó e lundum, eles desempenham um papel fundamental na minha formação pessoal e profissional, atuando como ferramentas de identidade, resistência, de renda e expressão corporal.
Boa, Fabrícia, obrigado. Atualmente você atua como gestora e instrutora cultural, promovendo oficinas em diferentes públicos e com moradores locais, como idosos, mas também com turistas. Fale sobre esse trabalho que acontece em Souro, como que ele funciona na prática e quais impactos que você observa no cotidiano das pessoas que participam. Eu sempre deixo, né, as pessoas livres para agendar. A pessoa agenda, eu deixo elas livres para agendar o dia, o horário, né, o local. Eu tenho um espaço que eu dou as oficinas de carimbó, que é na ANPAC, Associação dos Moradores do Bairro do Pacoval, onde acontecem as rodadas de carimbó todos os sábados, com os tambores. E lá eu tenho esse espaço para mim estar dando as minhas oficinas. Mas primeiro acontece com agendamento, né? Para ver aonde é que eu vou dar essas oficinas. E já aconteceu de eu receber um grupo grande e acontecer na praia, né? Foi um desafio para mim, mas foi um desafio pago. E se eles vierem novamente, vai ser já a terceira edição, né, desse grupo grande que vem. Aí sempre acontece, sempre eu faço na praia com eles. E aí, depois eu faço um alongamento, né? Durante está acontecendo alongamento, eu vou falando da teoria, né? Que é carimbó e lundum, a história do carimbó, a história do lundum. E depois vamos para a prática, que são a execução dos movimentos, né? Do passo a passo, e passo sem a música, depois com a música. Aí como é 1 hora, né, de oficina, não pode alongar muito, porque depois eu faço sempre às vezes uma dinâmica, né, com os participantes para ficar mais à vontade. Isso depende de quantas pessoas vai estar nas oficinas, né, porque às vezes eu faço oficina que tem 1 pessoa, 2, aí vai conforme o agendamento, né. E aí é isso que acontece. Depois vem a finalização, né, da oficina, sempre com alguém falando o que representou aquele momento, né, para eles. Se tem alguma dúvida, se aparecer alguma pergunta, depois dançamos mais um pouco de carimbó, né? E aí vem um abraço e o agradecimento, né? E aí o que eu vejo, os impactos que observo, né, é o fortalecimento de identidade, o bem-estar físico e mental das pessoas, né? Reconhecidos como um patrimônio, essas danças elas envolvem comunidades e criam laços, né, celebrando a nossa ancestralidade. Muito bacana o teu trabalho, Fabrícia. Também estava pensando aqui sobre o teu trabalho, né, acompanhando. Parte da sua atuação envolve levar o carimbó e o ludum para espaços variados, como praias, atividades culturais com visitantes de outras regiões. Conte como é realizar esse intercâmbio cultural e quais os cuidados que são necessários para tratar essas expressões como patrimônio cultural. É uma experiência de imersão total, focando na vivência do dia a dia, costumes e tradições. É uma jornada que mistura crescimento e troca de experiências, sabe? Sendo como um divisor de águas que transforma a visão de quem está, né, participando. Tratá-los é necessário cuidados, não apenas a preservação, né, mas dando a continuidade. Ótimo trabalho. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Deixo aqui as minhas considerações, Luiz, sobre o carimbó e lundum. 2 potências de identidade, né, cultural, de resistência popular e patrimônio imaterial do Brasil. Que possamos dar continuidade das ambas expressões, que fusam de matrizes africanas, indígenas e portuguesas. Que sejamos esses corpos que preservam a memória ancestral. E obrigada, Luiz, e aos ouvintes,
por esse espaço, né? Porque através daqui vocês vão me conhecer, né, um pouquinho. E foi muito gratificante para mim ter compartilhado esse momento com vocês. E até breve. E viva o nosso carimbó e lundum, viva os nossos mestres Verequete, mestre Diquinho, mestre Damasceno e a Dona Onete. Obrigado, Fabrícia, pela sua participação aqui no Ecos do Marajó. E obrigado a você também que ouviu mais esse episódio aqui com a gente nas nossas plataformas. Não esquece de comentar, curtir e compartilhar. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.